A sustentabilidade hoje ela acaba sendo o assunto da moda, vamos pensar assim. Tudo é vendido como sustentável. Se você falar com relação a projeto especificamente, podemos entender que o projeto sustentável é aquele que ele trabalha com, ele fornece conforto ambiental, ele associa eficiência energética e ele vai, de repente, consumir menos resíduos do que uma obra convencional. Vai ser aquele projeto que ele vai causar menos impacto no meio ambiente. Ele pode utilizar desde energia solar, placas solares, ele pode trabalhar com reaproveitamento de água de chuva, ele pode trabalhar com o uso de águas pluviais, ele vai trabalhar com sombreamento das construções, utilização de luz natural, ventilação natural, áreas verdes, uma série de iniciativas menos impactantes ou aproveitamento de recursos naturais, de forma que ele consiga minimizar o uso de energia convencional. Quando nós começamos a trabalhar, era comum as pessoas chegarem, os clientes chegarem pedindo projetos e nós tínhamos que sugerir soluções para as pessoas, como por que você não coloca uma placa solar na casa para aquecimento de água e coisas do gênero. E a gente percebeu que isso hoje está mudando. Por exemplo, as pessoas chegam já com essa ideia, já com esse pedido de que exista essa placa solar em casa. É um exemplo de energias renováveis. Tem uma série de soluções de energia eólica com geradores de pequeno porte e podem ser implantados de acordo com a obra também. O que é importante é desmistificar essa coisa da construção sustentável. Essa mística de que é uma coisa diferente ou mais cara, eu acho que a gente tem que mudar um pouco esse enfoque, porque hoje não é exatamente desse jeito. Hoje está bem mais acessível e o retorno é praticamente certo. O custo de uma obra sustentável é sempre um enigma. Assim, muitas vezes o consumidor tem um pouco de receio de buscar produtos com esse direcionamento por receio de agregar um custo muito grande na obra. Esses custos hoje variam em função das técnicas que estão sendo utilizadas, das soluções que você vai empregar no projeto, mas a gente pode ter algo em torno aí de 5% a 15%, é uma média razoável do que a gente tem percebido em projetos de arquitetura. Isso vai desde de uma escolha de um painel solar que você pode agregar na tua residência, a escolha de materiais com teor de reciclagem, a adoção de sistemas construtivos também pré-fabricados, ou que se possa ter um desmonte e reutilização posterior, um melhor isolamento térmico e acústico das edificações que contribuem para o conforto ambiental interno. Qualquer investimento que se faça em sustentabilidade hoje, mesmo que varie de 5% a 15%, é um investimento que você vai ter o retorno a médio e longo prazo. Todas as soluções de sustentabilidade voltadas à questão da construção são importantes, mas a gente deve sempre pensar a sustentabilidade de uma forma ampliada. A sustentabilidade ela se baseia num tripé, na questão ambiental, social e econômica. Então, eu acho que independente do valor que a gente está colocando na construção, na edificação, agregando, a gente deve ter também a questão da conscientização de estar contribuindo para um meio ambiente mais saudável, mais perene para as futuras gerações, contribuindo de uma forma social também, né? Então, não se atrelar somente à questão econômica. Acho que a primeira iniciativa para o cliente, para o consumidor que queira realizar um projeto sustentável, é conversar com um profissional da área, que seria um arquiteto. A boa arquitetura, ela, de certa forma, ela já é sustentável, né? É um termo que a gente está trabalhando hoje nos últimos anos, a questão da sustentabilidade, mas a boa arquitetura, ela busca a correta implantação no terreno, ela busca a melhor insolação, ela busca aproveitar os recursos naturais, como ventilação, iluminação, a escolha dos materiais. Então, eu acho que o primeiro passo é sempre colocar esse interesse de fazer um projeto com esses critérios e procurar um profissional da área para trabalhar junto com você. Quem lida no mundo da construção talvez nunca tenha ouvido falar tanto em retrofit como nos últimos tempos. O termo em inglês nada mais é do que reforma.
mas aqui com o sentido de customizar, adaptar e melhorar os equipamentos, conforto e possibilidades de uso de um antigo edifício. Mas por que reformar ao invés de fazer um prédio novo? O termo retrofit tem sido amplamente empregado com o sentido de renovação, de atualização, mas pretendendo manter as características de sua antiga estrutura. Não se trata simplesmente de uma reconstrução, pois esta implicaria em uma simples restauração. Ao invés disso, busca-se o renascimento. No mundo da construção, a arte de retrofitar está aliada ao conceito de preservação da memória e da história. A prática retrofit surgiu e foi desenvolvida na Europa, onde ocupa importância crescente devido à enorme quantidade de edifícios antigos e históricos. Também é bastante usado nos Estados Unidos. Na maior parte dos casos, o retrofit acaba saindo mais caro do que derrubar um antigo edifício e construir um novo, mas quando se trata de preservar o patrimônio histórico, o custo é deixado de lado. Em qualquer das situações, o retrofit tem um sentido de renovação, onde se pressupõe uma intervenção integral obrigando-se ao encontro de soluções nas fachadas, instalações elétricas e hidráulicas, circulação, elevadores, proteção contra incêndio e demais itens que caracterizam o uso do que existir de melhor no mercado. Percebe-se que o retrofit deve buscar eficiência, pois é mais difícil de iniciar uma obra em função das limitações físicas da antiga estrutura. Entretanto, a redução do prazo e a adequação geográfica do imóvel certamente estimulam cada vez mais a adoção desta prática. É cada vez maior o número de empreendimentos imobiliários com selos verdes no Brasil. Até 2013, quase metade dos lançamentos comerciais em São Paulo e no Rio de Janeiro serão certificados ambientalmente. Em Curitiba, serão quase 80%. São empreendedores, incorporadoras, investidores que querem construir um prédio com algum diferencial no mercado. A gente tem conseguido reduzir em torno de 30% o consumo de energia dentro da edificação, de 30% a 50% o consumo de água, né? E a gente consegue reduzir também cerca de 60% a 80% a gestão de resíduos, né, que é gerada durante todo o empreendimento. Marcos Casado representa no Brasil a maior e mais antiga certificação ambiental de construções. O selo LEED foi criado nos Estados Unidos em 1999 e já é usado em 139 países. O Brasil aparece em 4º lugar no ranking de países certificados pelo LEED, atrás apenas de Estados Unidos, China e Emirados Árabes. Visitamos um edifício certificado com o selo LEED em São Paulo. Medidas simples como bicicletários ou vagas reservadas na garagem para carros mais eficientes contam pontos. Mas o que pesa para valer na certificação são os sistemas inteligentes que permitem a redução de 30% no consumo de energia e de 40% no de água. O próprio mercado consumidor está cada vez mais exigindo isso. As empresas brasileiras e internacionais estão buscando prédio com esse tipo de concepção e com esse tipo de eficiência, né? Outra opção é a certificação pelo selo Aqua. Inspirado em um modelo francês e adaptado para a realidade brasileira, este selo foi concedido a mais de 160 projetos no país. São 14 categorias de preocupação ambiental, que vai desde a escolha do terreno, com os produtos, sistemas construtivos, com o gerenciamento de resíduos, com a gestão de energia, a gestão de água. Para economizar energia, este edifício certificado pelo Aqua em São Paulo instalou quase 700 persianas automáticas que regulam a entrada de luz e de calor. Para subir ou descer de elevador, é preciso esperar a orientação do computador. Ele informa qual o elevador mais próximo que o levará ao andar desejado. Em todos os prédios certificados, a água da chuva é recurso valioso. Isso gera hoje uma economia em torno de 20 mil a 25 mil por mês. A previsão de quando tiver 100% ocupado, deverá gerar uma economia para o condomínio de R$ 150 mil na conta de água. Mas quem disse que só prédio sofisticado pode ter selo verde?
Já é possível certificar ambientalmente imóveis em comunidades de baixa renda no Brasil. E isso já está acontecendo aqui em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Para obter a certificação, é preciso seguir 19 recomendações obrigatórias. Foram essas obrigações que nortearam a construção desses novos blocos de apartamentos. O selo Casa Azul, da Caixa Econômica Federal, começa a ganhar escala nos empreendimentos populares financiados pelo governo. A certificação Selo Azul da Caixa se diferencia de outras certificações, principalmente pelas práticas sociais, que os próprios moradores locais eles têm educação ambiental, né, eles são levados para a preservação dos recursos naturais. Do lado de fora, áreas verdes deixam o solo permeável para a água de chuva. Coleta seletiva de resíduos. Playground com piso feito de borracha de pneu, mais seguro e higiênico para as crianças. E tudo isso pesando bem pouco no custo do apartamento. Dona Fátima mora com o marido e 4 filhos em um apartamento de 50 metros quadrados. Vive hoje com mais conforto e economia do que no imóvel anterior. Eu pagava de 100 a 120 reais de luz. Aqui veio em torno de 38, 37 reais de luz. E quanto à água, então, nem se fala, né? Veio uma taxa super baixa. Todos os apartamentos têm equipamentos que racionalizam o consumo de água, aquecedores com selo Procel letra A e janelas onde a luz solar e a ventilação natural tornam o ambiente agradável sem que se gaste mais por isso. Se lembra do Marcos que nós mostramos no início da reportagem? Pois bem, de tanto trabalhar com selo verde, ele acabou construindo a casa onde mora em Santo André, na Grande São Paulo, seguindo à risca boa parte das soluções mostradas na coluna de hoje. Coleta de água de chuva no quintal, luz natural que invade todos os ambientes. Para onde a gente olha, está lá uma inovação em favor da qualidade de vida e do bolso. Está na hora de a gente começar a passar da teoria para a prática. Então, é um objetivo que a gente tem aí, né, preservando a questão do futuro aí das próximas gerações.